Então, pessoal, eu vou deixar a Ana com vocês aqui. Ao final eu volto de novo, que no final da fala da Ana a gente tem mais aí umas coisas para sortear, hein? Espere com bastante atenção. Vamos lá, Ana? Fique à vontade, o palco é seu. Muito obrigada. Bom dia. Muito obrigada pelo convite, em especial a Juliano Figueiredo, que está aqui, presente, aqui à frente. Muito obrigada à Brintel pela confiança no conteúdo que eu vou passar. Nós tivemos muito cuidado para que a gente pudesse auxiliar a Marisa e todo o staff a organizar conteúdos que fizessem sentido para que a gente pudesse entender que hoje trabalhar com segurança é muito além do que preconiza uma norma regulamentadora ou uma regra de trabalho a ser cumprida. Então, a gente construiu juntos. Marisa, não estou te encontrando. Muito obrigada. Foi muito bacana, junto com o Juliano, a gente construir esse conteúdo para vocês. Ok? As falas iniciais, como disse meu amigo Jean, vou dizer para vocês de que nós temos aqui na casa as pessoas, os profissionais seletos que trabalham diretamente relacionados ao tema de trabalho em altura, espaço confinado, e esse foi um dos cuidados que nós tivemos para que a gente pudesse trazer o que tem de melhor no mercado em relação ao tema de segurança. Então, eu já quero de antemão citar os meus amigos, porque, de fato, são pessoas, são profissionais de mão cheia e são meus amigos pessoais. Fábio Cruz, da HEW, o Jean foi muito tempo do Ministério do Trabalho e agora está aqui conosco em relação à sua expertise. Carlos Dias, que está aqui à frente, assim como Jefferson Pereira, que também é das NRs, da consultoria. E isso vai fazer com que a gente consiga dar esse conteúdo que eu vou apresentar para vocês. Muitíssimo obrigada, Juliano. Muitíssimo obrigada. Vamos, então? Algumas frases que me chamaram a atenção, e eu vou pedir permissão aos palestrantes iniciais, para que a gente possa começar a trabalhar um pouco no contexto que eu vou apresentar a vocês. Segurança só existe para engessar. Eu achei ótima essa frase, porque, assim como ela, segurança é chato, é massivo. E a gente escuta isso diariamente. Esse pessoal da área de segurança vem aqui para atrapalhar a produtividade da nossa empresa. Ora, a hora que aquela moça da segurança sumir da área de campo, aí a gente vai estar sem os equipamentos, a gente vai fazer do jeito que a gente quer, né? Segurança tem que fazer sentido na vida das pessoas. Porque se não fizer sentido, a gente não vai praticar. Não adianta. A gente não vai praticar. Por mais que a gente possa ter a construção de um modelo de sistema de gestão que faça com que a gente tenha procedimentos, treinamentos, a avaliação da eficácia das ações realizadas, se a gente não conseguir tocar o coração das pessoas, não vai funcionar. Não vai funcionar. E a gente que trabalha com segurança, a gente não desiste. Por que a gente não desiste? Porque a gente acredita na vida das pessoas. Então, foram alguns pontos iniciais que vão fazer sentido com o que eu vou mostrar aos senhores e às senhoras a partir de agora.
a minha palestra, o próprio tema já é provocativo, porque é comum a gente associar a palavra risco somente aos riscos operacionais. Então, a minha provocação é justamente entender a importância da gestão de riscos corporativos, a sua importância no olhar ampliado sobre as incertezas do negócio. Qual é o impacto da nossa tomada de decisão em relação ao negócio da sua companhia? Para aqueles senhores e senhoras que não me conhecem, eu sou doutora em Ciências Sociais no Programa de Saúde Global e Sustentabilidade pela Faculdade de Saúde Pública de São Paulo. Sou mestre em Gestão da Saúde do Trabalho e Meio Ambiente. Sou engenheira de segurança do trabalho, sou engenheira química. Atuei como executiva na área de safety, meio ambiente e saúde, em empresas como Dupont, Siemens e Pirelli. Sou autora de alguns livros, coautora de alguns livros, assim como de alguns artigos, e atualmente eu sou professora responsável pela disciplina de safety para os cursos de graduação do Centro Universitário FEI, em São Bernardo, São Paulo. Aqui eu coloco para os senhores e senhoras algumas obras às quais eu contribuí. Essas obras, elas são um legado para as atuais e futuras gerações, quando a gente fala de escrever em termos de competência técnica e experiências realizadas. No final do ano passado, eu recebi um convite da revista Proteção para que pudesse escrever a respeito da nova terminologia que havia sido divulgada na nova revisão da NR1, quando foi definido regularmente a obrigatoriedade de você ter um gerenciamento de riscos ocupacionais e um programa de gerenciamento de riscos. Observei até então, nessa minha jornada na área profissional, observei de que a maioria dos colegas sempre afirmavam e afirmam a existência de riscos. Mas aonde estava, então, a palavra perigo? E observei que desde 78, quando foram instituídas as primeiras normas regulamentadoras, observei que existe aqui um gap em termos culturais, em termos de entendimento do que de fato é o conceito de um perigo associado a uma atividade, da forma como você executa a sua atividade, pode fazer com que haja ocorrência de riscos ocupacionais. Na forma do quê? Lesões e problemas de saúde. A probabilidade de ocorrer um risco, ela vai aumentar a partir do momento de que vão existir desvios comportamentais e de condições, situações em campo, que se não forem identificados previamente e corrigidos, automaticamente vai aumentar a probabilidade com que esses riscos venham a acontecer. Uma outra obra também que eu fui convidada, e aqui eu quero parabenizar a todas as mulheres que estão aqui pelo Dia Internacional da Mulher, que estamos na semana. Uma salva de palmas a todas as mulheres. Fui convidada para ser uma das mulheres que inspiram outras mulheres na área de segurança do trabalho. Fiz o prefácio dessa pesquisa, muito honrada, aonde demonstra claramente de que ainda existe um ambiente que preconiza o machismo e faz com que as profissionais
do gênero feminino ainda tenham que galgar muito espaço. Então, com muita honra, eu quero partilhar com as mulheres profissionais que estão aqui, por ser uma delas que inspira outras mulheres. Para poder nortear um pouco o conteúdo que eu vou falar com os senhores e as senhoras, quero trazer algumas referências que, eventualmente, depois poderão se aprofundar nesse conteúdo. Então, nós temos a ISO 31000, que é a diretriz internacional, que faz com que a gente tenha um desenho da gestão de riscos corporativos da companhia. O que sustenta a ISO 31000 é justamente a 31010, que apresenta um quadro com 42 ferramentas e métodos que podem ser utilizados no processo de avaliação de riscos. Gerenciamento de riscos do ponto de vista da gestão de produção, gestão de riscos com controles internos. Uma vez que a gente conhece quais são as possíveis incertezas que podem rodear o negócio da sua companhia, a gente determina os controles internos por meio dos modelos de sistema de gestão. Então, o que tem acontecido quando a gente fala da palavra risco? Quero que vocês venham comigo em relação a esse conteúdo. Observe que nós temos vários veículos da mídia sendo colocada essa palavrinha. Risco desconhecido, riscos em esgotos, gestão de riscos. Não faltasse isso, nós temos também vários artigos, várias notícias que têm sido veiculadas em relação à palavra riscos. Proteção de dados lidera ranking de riscos. Levantamento da Ian Ernst revela o desafio das empresas de telecom este ano. Então, novamente aí, indica os principais riscos. A questão de aumenta a quantidade de riscos às operadoras de telecomunicações. Anatel, GSI, MGI alertam para riscos no Dia da Internet Segura. Será que a gente só está falando de risco de safety? Vamos mais um pouquinho? Entenda riscos para a sua internet. Caso Fortaleza cria usina perto de cabos submarinos. E risco de apagão da internet no Brasil. Então, frente a isso, eu quero colocar o seguinte questionamento. O que é risco? Será que, de fato, a gente sabe o que é risco? Inicialmente, aqui eu acredito que o grande público aqui deve ser voltado à questão operacional, efetivamente, tático e estratégico, mas a grande massa, eventualmente, que está aqui presente, é operacional. Então, logicamente, a gente vai entender que risco de segurança são possíveis lesões e agravos à saúde do trabalhador. Se a gente pegar do ponto de vista de sistema de gestão de segurança, em relação à ISO 45001, é a combinação da probabilidade da ocorrência de uma exposição ou evento perigoso relacionado com o trabalho e a gravidade da lesão ou problema de saúde. Mas vejam, aqueles senhores e senhoras que não sabem que a revisão da NR1, ela se apoiou integralmente nos requisitos normativos da ISO 45001. Fato isso, vem então a própria definição legal, que é a combinação da probabilidade de ocorrer uma lesão ou um agravo à saúde do trabalhador pela severidade dessa lesão ou agravo à saúde. Então, observem de que a própria legislação já nos força com que tenhamos que mudar os nossos conceitos. Haja vista de que, se ela traz a palavra perigo, necessariamente os senhores e senhoras têm que colocar na sua gestão
a palavra perigo associado às suas atividades. E aí, então, de acordo com a natureza do perigo, você vai iniciar uma atividade na sua área, vai identificar os perigos associados à sua atividade e, consequentemente, você pode ter uma probabilidade de ocorrer esses riscos ocupacionais associados a cada perigo. Ok? Outra questão também que a legislação nos trouxe foi a similaridade em relação ao conceito, a palavra perigo, né? Se você não se sente à vontade em falar perigo, você pode dizer, então, fator de risco, fonte do risco ou agente do risco. Tá? Então, é a fonte ou a situação com potencial para causar lesões e problemas de saúde. Nós dizíamos no passado recente que eram lesões e doenças ocupacionais, né? Agora, com a nova revisão, em cima da ISO 45001, a gente se refere a lesões e problemas de saúde. Ok? E aí, então, quando a gente fala da NR1, veja, perigo, fator de risco, fonte de risco, agente do risco, a forma como eu vou definir os meus controles poderá fazer com que eu tenha o aumento ou decréscimo do risco associado. Então, o primeiro passo, né? O Jean foi muito feliz em falar, assim como também o Márcio, que eu não estou vendo aqui, em relação ao quê? A gente fazer uma análise inicial, né, da atividade e do contexto, para que a gente possa determinar os procedimentos adequados a fim de garantir a segurança do meu trabalhador. Então, aí, o que eu fiz, né? Eu peguei lá um exemplo, né? Peguei uma fotinha, um desenho, para a gente poder entender quais são os perigos associados à montagem e manutenção de uma torre. Então, eu tenho lá, por exemplo, queda de materiais, queda da própria torre, existe o potencial de, e a própria queda das pessoas. O trabalho em altura que vai ser realizado, o peso e o posicionamento do mastro de montagem em relação ao montante, o rompimento das cordas, intempéries naturais e a própria postura do trabalho do indivíduo que vai realizar essa tarefa. O que pode acontecer em termos de riscos ocupacionais? Então, eu posso ter um esmagamento e uma amputação de membros, quando ele estiver realizando essa operação, lesões por queda, esgotamento físico em função do... É ruim colocar isso aqui, né? É ruim. Esgotamento físico em função do esforço manual empregado no deslocamento vertical, fadigas, câimbras, desmaios, queda de pressão arterial, estresse físico, mental e cognitivo, esmagamento novamente, lesões por queda, insolação, doenças respiratórias e a própria LER-DORT. Aqui alguns, para a gente poder entender um pouquinho a diferença que existe quando a gente se posiciona. Quando a gente se posiciona diretamente com a palavra risco, a gente já está atestando uma certa incompetência. Justamente porque, para cada atividade, a gente tem que identificar previamente os perigos, para depois sim avaliar os riscos ocupacionais associados. Só que nessa montagem, o que a gente percebe? Podem existir desvios, situações perigosas. Uma situação perigosa, ela é diferente do perigo. Por que é diferente? Porque o perigo é algo intrínseco à atividade, eu não consigo mudar. Eu preciso ter contato com a torre para realizar a manutenção. Dá para fazer manutenção sem eu ter contato com a torre? Não. Então, perigo a gente não consegue mudar. Agora, desvio é igual a situação perigosa. Eu vou para a área,
vou analisar o contexto, o cenário da área, vou identificar as necessidades, vou identificar situações perigosas, pontos irregulares da área, vou corrigir antes de liberar o serviço, para diminuir a probabilidade com que esse trabalhador venha se lesionar. E não adianta você dizer para mim, Ana, é só um minutinho, não é nem meio minutinho, porque nesse minutinho ele pode cair e ele vai morrer. Nem um minutinho. Tem que ter disciplina operacional, tem que ter rigor. A partir do momento que a gente caracteriza a segurança como valor e não como prioridade, valor está no DNA. Só vai liberar se realmente tiver certeza que vai estar seguro. Ana, por que não pode ser prioridade, já que eu vejo tanta política da qualidade de empresa, colocando lá, a empresa tal assume a seguinte prioridade com a segurança. Porque se a gente escreve desse jeito, ela vai estar à mercê das circunstâncias daquele momento. Entre eu entregar, por exemplo, uma peça na montadora, para terminar de montar o carro e garantir a segurança do meu trabalhador, o que eu vou decidir? Eu vou primeiro entregar a peça, para depois eu voltar lá e ver se dá para ajustar o processo. Não é isso que a gente faz? Porque a gente entende que se a gente parar o processo, vai ser prejuízo. Então, primeiro eu vou garantir a peça lá na montadora. Está errado. Está errado. Porque a segurança ela tem que estar lá com o cliente interno. Vamos fazer junto? Vamos analisar junto o contexto e vamos definir uma ação para diminuir a probabilidade com que venha a acontecer o acidente? A gente precisa se aproximar, percebe? Porque enquanto as pessoas observarem que segurança é custo, que segurança é chato, e que eu não quero sair lá do SESMIT, a gente vai continuar tendo somente uma gestão de registro de acidente. E, consequentemente, prejuízo e falência. Prejuízo e falência. Porque em épocas do ESG, senhores e senhoras, se você busca investimentos internacionais, se você não atestar isso para os investidores, você não vai perdurar. Você não vai ter mais longevidade. Então, observem de que nós não estamos falando de segurança só para atender uma ANR e, quiçá, quando o auditor fiscal está na nossa porta. Nós estamos falando de negócio, de longevidade. Então, eu preciso entender quais são os desvios que a gente acaba se acostumando no nosso dia a dia. Então, uso de cordas com emendas, falta de treinamento, qualificação e habilitação. A primeira palestra, o Márcio foi bem feliz quando ele falou: pressa! Pressa para fazer atividade, produtividade, ferramentas, equipamentos improvisados. Os meus alunos da engenharia de produção, eles falam o quê para mim? Ajuste técnico fino, que é a tradução da gambiarra, né? Procedimentos incompletos, ineficientes. Se a gente quer resultados melhores, a gente tem que mudar. Não adianta a gente fazer as mesmas coisas e achar que a gente vai melhorar os nossos resultados. Falta de entrosamento entre os membros, pressão de produtividade, metas abusivas, uso de álcool. Os profissionais desse setor, lamentavelmente, eles são carentes porque eles estão longe da família. Isso é uma realidade. Agora, nós, como liderança, como é que nós estamos tratando isso? Em tempos de saúde mental,
Falta o excesso de alimentos, falha na verificação prévia das ferramentas. Se a gente voltar para a pirâmide que o Jean colocou, essa pirâmide de riscos, as primeiras pirâmides, elas são datadas da década de 30. A primeira pirâmide é de Heinrich, em 1931. E ela nos faz entender o contexto da probabilidade de ocorrência. Quanto maior for a minha base, quanto maior for a identificação prévia de desvios da área, menor vai ser a probabilidade com que venha a acontecer uma perda grave. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estimular a minha força de trabalho para que consiga entender o que é um desvio. O desvio, gente, não é um incidente ou quase acidente. Não é. Antes do incidente ou quase acidente, a gente tem um nível abaixo. Então, se eu estiver andando aqui e falar, nossa, quase caí. Quando eu falo quase cair, é o incidente. Eu vou olhar para trás e vou ver qual foi o fator que me levou a quase cair. Por exemplo, um desnível no piso. Então, se eu usar uma corda com emenda, não tinha o equipamento naquele momento. O André vai falar bastante disso também. O que pode acontecer? O profissional ele pode ter um susto devido à emenda se soltar, ou ele quase cair. Do uso de corda com emenda, bateu contra a parte da estrutura, teve uma pequena luxação. Quando a gente fala uma perda real leve, é primeiros socorros. Não tem perda de horas de trabalho, não tem perda de produtividade, seria um acidente sem afastamento. O moderado já é um afastamento até 15 dias e o grave acima de 15 dias. Então, vejam a importância de a gente poder trabalhar na identificação prévia de desvios e priorizar as ações em cima daqueles que são considerados críticos. Frente a isso, se a gente está pensando que risco é só voltado à área de safety, então a gente tem, sim, um modelo de sistema de gestão que é totalmente em paralelo com a NR1. Então, as empresas que já têm esse modelo, efetivamente, elas já conseguem atender a NR1. Mas em relação ao negócio, gente, o que é risco? Então, vamos lá. O risco é o efeito da incerteza nos negócios, no atingimento dos objetivos. Tá? Então, quanto menor for o grau de incerteza, do meu negócio, melhor vai ser para o meu negócio. As incertezas, elas podem acontecer no contexto interno da empresa e no contexto externo. E, erroneamente, a gente acredita que risco só seria algo negativo, mas não. O risco ele pode ser positivo, quando a gente está falando de algo que possa trazer um ganho para a empresa, assim como também o risco pode ser negativo. A gente tem a tendência de só olhar aquilo que possa causar prejuízo para o negócio. Mas eu, por exemplo, ganhar na loteria seria um risco positivo. Tá? Então, a gente tem o risco em 3 níveis. Estratégico, o tático e o operacional. Aonde que os senhores e senhoras se enxergam de uma forma mais confortável? É no risco operacional. É no nosso cotidiano. Só que ele transita nos 3 níveis. Então, veja, a ocorrência de um acidente do trabalho, ele pode ter ocorrido, uma das causas, em função do quê? Da falta de budget para a aquisição de novos equipamentos. Então, estaria o risco estratégico impactando no risco operacional. Teve um relatório do Fórum Econômico Mundial a respeito
dos riscos globais de 2023, aonde aponta essas categorias de risco, aponta de que até 2025 nós teremos a probabilidade de ocorrência desses 10 grandes riscos. Observem que quando a gente fala da atividade de vocês, a gente pode ter um impacto direto em relação a eventos climáticos extremos. Para 10 anos, as questões ambientais continuam sendo preponderantes em relação ao impacto do negócio quanto à existência de possíveis eventos. E para piorar mais ainda esse cenário, a gente observa que até 2030 a gente vai ter uma policrise, ou seja, a escassez dos recursos naturais, a escassez dos materiais que vai fazer com que eu não tenha mais a construção de torres. O relatório do Fórum Econômico Mundial desse ano, olha que interessante, gente, traz o conceito do efeito borboleta dos riscos globais. Ou seja, traz o conceito da teia de interconexões. Então, um risco vai estar associado ao outro. E dada a complexidade dos cenários mundiais, essa compilação entre um risco e outro aumenta a magnitude do dano que ele pode vir a causar. Então, aqui eu quero ressaltar a importância da gente entender o que é trabalhar com riscos corporativos, a sua conexão, o efeito cascata danoso que pode existir entre um e outro. Então, eu tenho isso linkado, não tem como a gente dissociar. Eu não trabalho só para a área de segurança, eu trabalho para a linha da organização, aonde a gestão de riscos ela vai suportar a governança corporativa a partir do momento que ela vai permitir que você tenha sistematizado um método para identificar e tratar possíveis incertezas. Então, se eu pegar, por exemplo, um desenho, eu tenho lá a governança corporativa, que está apoiada ao planejamento estratégico da companhia, são definidos objetivos estratégicos, e para que eu consiga alcançá-los, por exemplo, ter uma maior capilaridade em relação à montagem de torres, do ponto de vista global, eu preciso entender quais são as possíveis incertezas que rodeiam o negócio da minha companhia, para que eu possa determinar os meus mecanismos de controle. Então, a partir daí, está instaurada a necessidade do profissional da área de safety sair da sua caixinha e começar a trabalhar numa amplitude dos riscos em relação ao negócio. Então, o primeiro passo é fazer com que eu tenha uma modelagem para definir quais serão essas possíveis incertezas. Eu posso me utilizar do sistema COSO, tá? O sistema COSO, a primeira edição foi de 92, a de 2004, ela traz a possibilidade de você trabalhar em 4 categorias de objetivos corporativos, aonde você vai, de forma prévia, identificar possíveis eventos que poderão ocorrer em função das mazelas ou da falta de controles operacionais que você tenha voltado ao seu negócio. Mas a outra diretriz internacional, que ela é a estrutura de alto nível que permeia todos os modelos de sistema de gestão das companhias, é justamente a ISO 31000. Ela é definida com base em 3 diagramas, onde o primeiro diagrama você tem a criação e proteção de valor, o segundo diagrama você consegue conceber a gestão de riscos, e o terceiro diagrama você tem o processo de gestão de riscos, que compreende a identificação, análise e avaliação,
tratamento e controle dos seus riscos. Então, de uma forma prática, quero trazer para a plateia de que forma vocês poderão já iniciar uma gestão de riscos mais estruturada na companhia de vocês. Então, o primeiro passo é você ter um representante de cada área dentro da sua companhia. Você vai estimular uma reunião através do benchmarking, do brainstorming, aonde você vai entender quais serão as incertezas que rodeiam o negócio da companhia. Você pode fazer de duas formas. Ou você faz uma única matriz, ou você propõe com que essa matriz de SWOT seja feita por cada área e depois a área estratégica compila todas as informações. Uma vez que a gente fez isso, aí então a gente vai determinar os eventos de risco para cada perfil. O que é perfil, Ana? É a descrição de um conjunto qualquer de riscos. Então, para cada perfil, econômico, financeiro, social, ambiental, propriedade, reputação, tecnologia, tecnológico, qualidade, processo, produção. Para cada um destes, você vai determinar possíveis eventos de risco. Como é que eu faço isso? Né? Talvez me estenda uns 5 minutos a mais, mas eu acho que é importante passar. Como é que eu vou aplicar isso? Então, cada um de vocês pensem de que forma você vai estruturar a sua SWOT. Eu trouxe aqui algumas forças do setor. Então, eu tenho, por exemplo, um sistema de gestão integrada, eu tenho qualidade, segurança, meio ambiente estruturado, tenho políticas, tenho fidelização de clientes, eu tenho know-how, eu tenho profissionais qualificados, tenho tecnologia de ponta, tenho responsabilidade socioambiental e tenho um serviço diferenciado. Agora, o que eu posso ter de fraqueza? O ponto importante aqui dessa análise é fazer com que a gente realmente mostre o que de fato é o nosso negócio, sem mascarar. Falta de licenciamento, procedimentos incompletos, ferramentas obsoletas, gambiarras, treinamentos ineficientes, EPIs que não são adequados ao risco da atividade. Falou-se também que o EPI tem que ser confortável, acidentes de trabalho, falta de saúde mental, pressão por resultados, segurança atrapalha a produtividade, o campo não reflete a documentação, falta de segurança, falta de cultura de segurança nesse setor. A gente sabe que o que acaba preconizando é a entrega, é o serviço em detrimento da segurança. Lamentavelmente, isso não é específico do setor de telecom, é de vários segmentos da indústria e da economia, e liderança enxerga a segurança como um obstáculo. Isso é a realidade. A gente não pode mais colocar flores em algo que não é. Esta é a realidade da telecom. Oportunidades, vocês têm inúmeras oportunidades. A gente tem o próprio ESG, aumento de demanda, a fidelização de clientes, novas regras da Anatel. Então, dependendo de como você trabalha em termos de tendências legais, envolvimento com a comunidade, mercado aquecido, novos mercados, câmbio estável, terceirização local e ameaças. Condições climáticas, movimento sem terra, reclamação da comunidade, fiscalização, oscilação cambial, taxa de juros, ataques cibernéticos, novos players. Será que a gente está considerando isso? Vocês percebem o quanto de risco que a gente tem dentro de uma empresa que a gente acaba não considerando? E se a gente pensar nisso, a gente tem a engenheira Cláudia aqui, que ela é especialista na área de treinamento, de escadas. Depois, no coffee break, eu convido cada um de vocês a conversar com ela que está aqui, assim como também o Jean, o Fábio e o Carlos. E aí saiu esse resultado também em relação ao setor de vocês. Então, 22, quais eram os 5 primeiros riscos voltados ao negócio? E 23,
E observe que a grande preocupação continua sendo a mudança na legislação governamental extensa e crescente. Então, de que forma eu estou trabalhando com tendências legais, cibersegurança, mudanças climáticas e o risco de câmbio. Então, se a gente pensar rapidamente, o que eu fiz, né? Você pode imaginar assim, poxa, a Ana é acadêmica. Não, a Ana não é acadêmica. A Ana é jornada dupla, é acadêmico e indústria. Isso aqui que eu estou apresentando aos senhores e senhoras, isso aqui é real. Isso aqui foi feito em várias empresas do Porto para reduzir justamente o grau de incerteza. Empresas de saneamento na região de Sorocaba, Jundiaí, isso aqui é real. Então, aqui eu posso estar identificando possíveis eventos de risco associados a cada perfil. Isso aqui nós, em conjunto, fizemos para que a gente possa mostrar que o setor de telecom tem vários eventos de risco que não estão sendo considerados. Estão sendo considerados somente aqueles voltados à segurança do trabalhador. Mas o negócio em si, que pode, na formatação de teia, culminar com a ocorrência do acidente do trabalho, a gente está considerando isso? Não. E aí, então, eu vou para o último diagrama. No último diagrama, eu vou pegar cada evento de risco e vou fazer a análise e avaliação desse risco. Essa é uma forma de fazer, mas existem várias. Como eu disse a vocês, nós temos 42 possibilidades de estruturar. O que é importante é fazer com que realmente a gente consiga ter esse cenário. E não ser um cenário isolado, voltado exclusivamente à área de segurança operacional. Então, como é que a gente pode fazer, Ana? Então, esses são os 16 perfis de risco que você já tem que considerar. Ah, mas eu não tenho, por exemplo, logística. Estou chutando. Não, você vai ter todos. Eu afirmo piamente que qualquer segmento da economia, você vai ter os 15. E, eventualmente, de acordo com a característica da sua atividade, você vai se utilizar do 16º. Tá? Então, eu preciso ampliar o meu espectro. Percebe? Aí eu vou colocar o quê? A possibilidade do evento de risco, nesse caso, a possibilidade de ocorrer um acidente do trabalho, qual seria a possível causa? Logicamente, aqui eu coloquei só uma, mas existem várias, considerando os fatores organizacionais e fatores pessoais, a possível consequência, a primeira análise do risco, a análise é um valor, vai te dar um nível de risco associado a esse evento, se ele for considerado como aceitável e não aceitável, o tratamento do risco, na questão do tratamento do risco, permite com que você transfira o risco. Ana, o que é isso? Ah, pode pegar fogo na minha instalação? Pode. Ah, então eu vou contratar uma seguradora e vou transferir esse risco. Tá? Já vou terminar. Tá? Posso conviver com o risco. O que é isso? Aquilo que o João estava falando há pouco. Né? Ah, isso nunca aconteceu comigo. Ah, isso aí aconteceu com o concorrente, mas comigo nunca aconteceu. Então, eu vou conviver, vou deixar tocar a atividade. Posso eliminar, mas aí isso vai recair num custo maior e a tendência é você cair no tratamento da redução do risco associado. Depois eu faço uma nova avaliação e aí observem que de uma forma sob controle eu consigo liberar a atividade considerando um risco dentro de um grau, dentro de um range de aceitabilidade. Tá? Aqui os dois critérios para você avaliar o seu risco. Você tem várias matrizes, você pode considerar também outros critérios adicionais para que você possa pontuar a valoração do seu risco. Uma questão importante é a gente definir os KRIs. Ah, Ana, o que é isso aí? Os KRIs, eles são os indicadores-chave de risco. A gente trabalha com os KPIs, de uma forma geral, que são os indicadores-chave de desempenho,
mas os KRIs eles estão associados às atividades que são consideradas atividades-chave. E, em cima disso, eu vou definir quais serão os riscos que eu vou trabalhar. Como é que eu posso fazer isso, Ana? Aqui eu coloquei, primeiro você vai focar nos riscos-chave, quais são os riscos principais do seu processo. Depois você vai definir responsáveis para que você possa tratar e controlar esses riscos, dispor a informação aos responsáveis, criar o procedimento e monitorar constantemente. Aí eu ousei definir 2, mas aí vocês fiquem à vontade de decidir aqueles que sejam mais pertinentes. Risco-chave do serviço de telecom, cliente sem sinal de comunicação. Indicador, número de reclamações. Risco-chave, queda da torre. Indicador, número de peças, conectores danificados. Ou seja, vocês percebem a quantidade de riscos-chave que eu tenho na atividade de vocês e que eu não monitoro de forma sistemática e integrada? Então, eu saí da caixinha do SESMIT para trabalhar só na questão do acidente de trabalho para ter a magnitude necessária em relação ao negócio. E para finalizar com chave de ouro, né, mais um pouquinho, que é importante passar esse conteúdo para o pessoal, eu vou passar a palavra para o Carlos Dias, para que vocês tenham o conhecimento em relação às etapas e a importância dos passos a serem realizados no seu dia a dia. Muito obrigada. Bom dia, até para que a gente não tome muito tempo dos senhores aqui, também não extrapole o horário que foi prometido. Primeiro, parabéns, Ana. Sempre, né? Essa é a minha professora, viu? Eu vou fazer um MBA agora e ela é uma das professoras. E está explicado o porquê. A gente ouvindo desde o início, como o Jean falou, já estou acostumado a ouvir o Jean em palestras e cada vez ele surpreende mais, conteúdo sempre diferenciado. A Ana nem se fala, a gente também está sempre participando. E fica para nós aqui uma responsabilidade muito grande poder, de alguma forma, passar uma mensagem e contribuir nesse espaço de tempo. O que eu posso dizer? Eu sou uma pessoa que estou no setor e vou completar 50 anos daqui 2 anos dentro do setor. Participei, efetivamente, de muitos e muitos congressos no Brasil durante todo esse período, e o que a gente vê é a evolução. Isso é importante. Temos muitos pontos críticos, sim, temos muitos pontos a melhorar, mas eu também tenho que ser justo e sincero que de 1976, que eu comecei até hoje, a evolução está clara. E hoje nós temos um passo muito importante. Daqui a alguns dias vamos comemorar 12 anos da NR35, na qual tive o prazer de conhecê-la um ano antes de existir, através do Jean, na qual ele me mostrou o que estava sendo estudado, o que estava sendo definido e aquilo que ia chegar efetivamente para o setor de segurança e efetivamente para as empresas. Isso é, trabalho em altura, que era um calo e continua sendo um grande calo. O Jean disse em número de mortes que a gente tem certeza que vai ocorrer. Eu tenho uma preocupação, Jean, que eu vou trazer aqui hoje, e na outra semana a gente vai estar junto num evento voltado à NR35, e a gente vai explorar um pouquinho mais. Eu estou preocupado que esse número aumente, quando normalmente as normas regulamentadoras elas vêm para diminuir. Mas existe uma questão chamada normas e comprometimento. E se não houver o comprometimento por parte de quem vai fazer a norma acontecer, a gente não vai ter esse resultado. A minha preocupação passa pelo seguinte: eu vou me colocar aqui hoje num ponto diferente. Eu estou com uma peça aqui, que todo mundo deve saber que vai jogar na cabeça de alguém. Não, eu vou depois explicar o porquê que eu trouxe, e foi até oportuno que eu coletei esse material a semana passada, numa das minhas inspeções. Hoje eu sou uma pessoa que faço muitas inspeções pelo país, de todos os segmentos de atividade. Então, eu sou chamado para inspecionar um sistema que já foi instalado, baseado nas NBRs, baseado na NR35, e o que eu mais encontro é justamente o não cumprimento ou não entendimento do que as normas regulamentadoras e as NBRs, que são específicas do setor, estão à disposição das empresas.
Por que essa falta de não cumprir o que a norma diz? Fundamentalmente, capacitação. E aí o Fábio, que vai, na sequência, poder falar aqui, é um especialista, é uma pessoa que está desenvolvendo um trabalho fantástico, não só no Brasil, como fora do Brasil, e ele sabe quão importante a questão da capacitação e quanto as empresas precisam investir. Se nós investirmos em sistemas de ancoragem, que é a minha especialidade, e nós não tratarmos de imediato, em paralelo, na capacitação, nada vai ser resultado efetivo de investimento das empresas. Eu estou vendo as empresas investindo valores muito altos, e esses valores estão se perdendo muito rapidamente. Pode acontecer que as empresas comecem, e aí é aquela questão de resultado, que os investidores não vão querer mais investir nessa conta, que é fundamental, e isso me preocupa, que isso vai aumentar, então, o número de acidentes, na minha opinião. E o principal, o trabalhador ele é induzido ao erro. Ele é induzido a acreditar que aquele sistema que está instalado é seguro. E é onde ele morre. Por exemplo, a imagem que o Jean colocou ali, ela retrata claramente. O cabo de aço quebrou. Você acredita que o trabalhador iria subir batendo o talabarte se ele já estava conectado numa linha de vida vertical? Não iria. Ele acreditou que a linha de vida vertical já era o fator de segurança dele. Naquele momento, ele tirou o talabarte, que talvez fosse a forma mais segura. Era uma forma burocrática. E que, muitas vezes, o trabalhador não fazia aquele famoso transposição. Ele pegava, soltava os 2 talabartes e subia 2 degraus, depois batia novamente. Isso a gente via acontecer. Já temos muitos acidentes que aconteceram naquela transposição, que inclusive o primeiro palestrante falou da questão do troller, que corre livre, e você tinha o talabarte que você chegava no ponto intermediário e você era obrigado a fazer a conexão. E as pessoas não batiam o talabarte e o ponto seguinte antes de soltar. Ele soltava os 2 e avançava. E, logicamente, a linha de vida vertical, através do trava-quedas para cabo de aço, ele veio modernizar. Mas se o sistema não é seguro, o que resolve a vida do trabalhador? Como eu posso, por exemplo, o Brasil ele aceita que o cabo de aço seja esse cabo de aço galvanizado, o cabo de aço comum. Eu sou totalmente contra. Desde a primeira vez que eu instalei uma linha de vida, eu entendi que nós tínhamos que usar materiais que tivessem durabilidade, que evitassem essas oxidações. Então, eu sempre fui defensor que tudo que se coloca num sistema de ancoragem tem que ser inoxidável, porque você dá uma vida útil muito mais longa, você tem muito menos preocupação. Essa oxidação, corrosão, ela deixa de existir. E isso, por uma questão, por exemplo, nesse acidente com morte, a economia da empresa em 40 metros de cabo foi R$400, que é a diferença de um cabo inoxidável para um cabo de aço comum. Então, a vida desse trabalhador apenas economizou R$400 e mais. Depois nós temos toda a questão trabalhista e todas as ações, além da vida humana que se perdeu. Essa peça aqui, até para a gente não passar do tempo, ela evitou a morte de um trabalhador. Essa peça é um componente de um dissipador de energia, que justamente ele tem o dissipador e tem o medidor de tensão. Então, esta peça colocada em uma linha de vida, houve um acidente grave, e essa peça aqui, ela se rompeu o lacre, mas ela preservou a vida de um trabalhador. Essa peça custa R$900. Aqui nós evitamos a morte de um trabalhador. Se nós formos agora imaginar, e fomos para dentro do setor, ou fomos uma empresa, quantas 1000 linhas de vida, que não são linhas de vida, são cabos, varais, que a gente chama, esticados, colocados para o trabalhador, com uma falsa sensação de segurança, utilizando, por exemplo, grampos leve, quando a norma fala em grampo pesado, utilizando a quantidade de grampos menor do que o recomendado, fora da posição recomendada, e outros fatores que a gente, nas inspeções, analisa, baseado apenas no quê? Nas normas e nas NBRs. Isso tudo não é visto. Então, se colocam equipamentos, se montam sistemas totalmente inadequados e acredita-se que o trabalhador, então, está seguro. A empresa investe e depois tem um passivo lá pela frente. Então, esse é um ponto fundamental, que se a gente puder deixar em poucos minutos aqui uma mensagem, é exatamente isso para as empresas. No momento que os senhores optarem, e espero que todos façam isso e já estejam fazendo,
que realmente a vida é importante, a vida é fundamental num processo produtivo, porque ela que traz uma coisa chamada credibilidade. E a credibilidade das empresas é justamente a continuidade. Quando o primeiro palestrante fala por que as pessoas vão fazer uma atividade esportiva na minha empresa e não vai na outra empresa, é porque eu procuro segurança. E isso é credibilidade. Se ele passar credibilidade, o tempo vai fazer com que o dia que eu procurar para fazer um lazer daquele tipo, eu vá procurar a empresa dele e não vou procurar uma empresa que seja aventureira. Então, a empresa dos senhores passa por uma coisa chamada, querendo ou não, a reputação da empresa. E a reputação de uma empresa, ela é o quê? Resultado de bons. Ela é a soma de bons resultados. Sem bons resultados, não tem isso. Eu estou exatamente completando agora 12 anos instalando sistemas de ancoragem. A gente sobrevive dentro desse setor, como o de vocês também é concorrente, nós também, nosso setor é muito concorrido, a gente sobrevive de credibilidade. E essa credibilidade não se fala, ela se demonstra na atividade prática. Então, deixando aqui como um ponto, e agradecendo à professora Ana por abrir esse espaço para mim, é muito importante que os senhores olhem essa peça e guardem esse momento aqui. A vida do trabalhador, ela não tem preço. E é muito tranquilo e muito fácil quando as empresas querem efetivamente praticar segurança. Todas as imagens que o Jean mostrou, de um sistema de talabarte numa posição incorreta, que força o equipamento, eu passo por isso todos os dias. Nas minhas inspeções, o que eu posso dizer, do que eu fiz de janeiro até esse momento, eu posso dizer que 80% a 90% dos locais que eu visitei, o trabalhador só não morreu porque ele ainda não caiu daquilo ali. É grave. Agora, no dia 18, eu vou levar um circo de horrores, não para mostrar pessoas, porque eu não faço isso, mas sistemas totalmente inadequados, esperando um trabalhador para acontecer um acidente fatal. Então, é isso que nós temos que evitar. Muito obrigado, desculpe pela correria.